nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje a Igreja celebra o Imaculado Coração da Virgem Maria. No dia seguinte à solenidade do Sagrado Coração, temos esta memória que nos recorda aquele coração que melhor seguiu o coração de Jesus, aquele coração que mais buscou ser íntimo, próximo do Sagrado Coração, e dele ouvia e guardava as coisas no seu. Assim ouvimos no Evangelho que mostra um pouco da infância de Jesus, do período onde Nosso Senhor quis estar oculto. O Evangelho de São Lucas mostra-nos uma pequena passagem. Uma passagem que mostra-nos o como Nosso Senhor quis estar próximo da Virgem Maria, quis dar-se e ser obediente a ela, mas não negando aquilo que era Deus, aquilo que Nosso Senhor é propriamente, Filho de Deus. Ele não o negou, buscou sempre estar em conformidade com o Senhor, em fazer a vontade de Deus. E por isso, no Evangelho, vemos a situação que Nosso Senhor, com 12 anos, foi o gerador de uma grande incompreensão entre seus pais, pois ele permaneceu em Jerusalém enquanto seus pais foram e retornavam à sua terra. Então a angústia, toda aquela situação, mas ao encontrarem no templo Nossa Senhora, questiona Nosso Senhor, questiona por que daquela situação, e ele, de modo firme e sereno, apresenta aquilo que era. Eu deveria estar aqui, na casa do meu pai, ouvindo, aprendendo, sendo íntimo à lei, íntimo àqueles que Deus escolheu para estar ali. A Virgem Santíssima e São José não entenderam. Por vezes, os santos não vão entender certas coisas, por vezes nós não entenderemos certas coisas. Às vezes, tantas coisas acontecem, isso no céu, conseguiríamos verdadeiramente entender. Por exemplo, São João Batista, quando batiza Nosso Senhor, ele não entende. Por que eu tenho que batizá-lo se ele é Deus? São João Batista reconheceu, sabia quem ele era, mas ainda assim obedece. Do mesmo modo, a Virgem Santíssima, diante daquilo que ouve, guarda. Guarda para meditar. Guarda para que a palavra de Deus em seu coração frutifique em fruto de intimidade. Ainda que não entenda, mas nessa íntima relação com o Senhor. Assim ela faz. E por isso vemos na primeira leitura e no Salmo esse recobrar dessa exultação daqueles que confiam no Senhor, daqueles que verdadeiramente são íntimos a Ele. E por isso ouvimos o profeta Isaías dizer que a descendência é abençoada por Deus. E diante desse caminho, dessa descendência que deve se unir ao Senhor, que deve ser enxertada em Cristo, vemos que ele começa a apresentar elementos que depois serão compilados pela Virgem Maria por ela ter intimidade em ouvir a palavra. Exulta de alegria no Senhor e minha alma regozija-se em meu Deus. Ao ouvirmos isso, imediatamente lembramos do Magnífica da Virgem Maria. Mas não, aqui são os elementos que o Antigo Testamento traz daqueles que verdadeiramente buscam a Ele ser íntimos. Porque o Senhor veste com as vestes da salvação, envolve o comando da justiça. O Senhor quer agraciar aqueles que são dóceis a Ele. E esses elementos a Virgem Santíssima depois compila no seu cântico, o cântico perfeito, o cântico mais exuberante, cântico que pega toda aquela sabedoria do Antigo Testamento
e expressa de modo ordenado, de acordo com o que Deus quer. Esse é o Magnífica. Esse é o cântico da Virgem Maria. Esse é o cântico do coração que verdadeiramente ama a Deus. Essa devoção do Imaculado Coração, assim como do Sagrado, já era apresentado antes. São João Eudes, por exemplo, já o apresentava lá por volta do século XVII, mas ele é verdadeiramente conhecido depois. Se com o Sagrado Coração, desde do século III, do século XIII, já era apresentado estes elementos, e só depois, com a aparição de Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria, é verdadeiramente manifesto. Com a Virgem Santíssima não foi diferente. Primeiro o sagrado, primeiro Deus, e depois aquele coração que mais serviu a Deus, o coração da Virgem Maria. Ele já era apresentado como devoção por São João Eudes, mas somente depois, séculos depois, em 1917, diante da aparição de Nossa Senhora de Fátima, é que se estende a devoção a este coração imaculado, ao coração imaculado de Nossa Senhora. E, assim como Nosso Senhor, este coração imaculado tem promessas. Ele nos apresenta elementos para crescermos no amor a Ele, pois a Virgem Santíssima pede também que saibamos rezar. Essas promessas são as promessas da união maior, do crescimento espiritual, e por isso a Virgem Maria diz, então, à irmã Lúcia, 8 anos após a última aparição, quando ela já era da congregação das Doroteias e residia na Espanha: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todo momento me cravam, com blasfêmias e ingratidões. Tu, ao menos, vê de me consolar e diz que todos aqueles que, durante 5 meses, ao primeiro sábado, se confessarem, receberem a Sagrada Comunhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos de companhia, meditando nos 15 mistérios do Rosário, com o fim de me desagravar, eu prometo assistir-lhe na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação das almas. Desse modo, começa a crescer esta devoção dos 5 primeiros sábados, e que nunca termina em 5 sábados, pois aqueles que o começam buscam implementar isso na sua vida como forma de gratidão e amor à Virgem Maria. E para essa devoção, necessita-se estar em estado de graça, e por isso confessar. Geralmente confessa-se durante a semana antes, ou também podendo confessar-se depois, com a intenção de desagravar o coração de Nossa Senhora. Também comungar naquele sábado. Fato que, por vezes, não temos missas comumente com a liturgia de sábado, mas não é por isso. É naquele sábado, seja com a liturgia de domingo ou não, podemos então recorrer e comungar e ali nos entregar para desagravar o coração de Nossa Senhora. Rezar o Santo Terço, quem sabe até mais, entregar mais, talvez o Santo Rosário, mas meditar 15 minutos. A Virgem Maria pede que meditemos 1 minuto cada um dos mistérios. Claro que hoje os mistérios cresceram. No ano do Rosário, São João Paulo II acrescenta os mistérios luminosos e por isso começa a ser 20. Mas, por isso, tem-se este movimento de... Mas a Virgem Maria, naquele momento, apresenta os 15. Eram esses que tinham.
né? E apesar de instituídos, né, podemos rezá-los, meditar aqueles mesmos pronunciados pela Virgem Maria, parar e meditar, meditar nestes grandes mistérios da vida do Senhor, desses mistérios nos quais a Virgem Santíssima esteve tão presente e unida a Ele, e pedindo a ela que possamos conhecer mais a vida dele com ela, possamos mais aprender com ele por meio dela, pois ele nos veio por meio dela. Ele, nosso Senhor, quis vir a nós por meio da Virgem Maria e por isso nos convida a voltarmos a Ele, a estarmos com Ele, passando por ela, indo a Ele, com ela e por ela. Essa devoção, ela nos chama a ter esta imensa devoção à Virgem Santíssima, entregando tudo e desagravar este coração de mãe, que por tantas vezes é blasfemado e, e apresenta tantas ingratidões daqueles que deveriam ser seus filhos e amá-la mais. Nossa Senhora nos chama a convidar e convida-nos a conhecer a ela e a amá-la mais. Que assim façamos, que possamos cada dia mais buscá-la e crescendo em amor a ela, crescermos em amor ao seu amadíssimo Filho. Que a Virgem Santíssima interceda por nós e nos ajude a desagravar o coração de Jesus e a desagravar o seu imaculado coração. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.